Olá a todos novamente, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Brasil Atual, Relações Internacionais na Era Bolsonaro e na Revolução 4.0, né? Nós estamos no tema 3 falando sobre o paradoxo global. Nós já vimos, né, a importância de tentar entender como se compõem as dinâmicas internacionais, né, os diferentes pontos de vista, as diferentes formas de interpretar os fatos, né? E agora nós vamos entrar em detalhe, né, em alguns temas que são pautas importantes dentro do cenário internacional. E sem dúvida, né, vendo a evolução histórica do mundo, nós vemos que sempre houve uma tentativa contínua, né, de domínio em sobreposição de uma nação frente às outras, né? Nós tivemos aí momentos hegemônicos, no qual uma nação dominava, né, as outras nações. Nós tivemos aí um momento bipolar, né, durante a Guerra Fria, que nós tínhamos o bloco ocidental e o bloco socialista, ou comunista, né? E depois nós vemos como existe uma multipolaridade, ou seja, existem diferentes atores internacionais com diferentes pontos de vista dentro de um sistema chamado sistema internacional. E é não confundir com o sistema financeiro internacional, que é para o mercado, né? Nós temos aí também algo que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a famosa movimentação do eixo do Atlântico para o eixo do Pacífico. O que significa isso de uma forma resumida? Se nós lembrarmos de todas as operações de grande porte dentro de nossa visão, interpretação de mundo que é ocidental, pró-ocidental, nós sempre vemos a importância do Atlântico, né, no sistema internacional desde a época do mercantilismo, da época das colônias, etc. Ou seja, sempre as grandes operações no mundo se concentravam nesse eixo do Atlântico, desde a Europa para a América, né, a Europa para a África, etc. Sempre usando o Atlântico como eixo. Porém, nos últimos anos, tem ganhado importância e peso, né, os países da Ásia, China, Japão, Coreia do Sul, Singapura, entre outros, né? A própria Índia também, né? Embora a Índia seja no Índico. Porém, a parte oriental do mundo tem ganhado maior força, maior peso. Eles fizeram a criação de um grande bloco econômico, de grandes políticas econômicas, acordos econômicos, etc. Então, eles acabaram ganhando, né, uma maior relevância no cenário internacional, uma maior participação do comércio internacional e uma maior participação política, né? Não somente em termos de atuação global, como também de cooperação e desenvolvimento. Né, principalmente em relação à política chinesa na África, que pode ser questionável a parte de cooperação, né, mas em princípio vem de ser assim. Né? Então aí nós vemos que o eixo do Atlântico ele movimenta-se pouco a pouco ao Pacífico, né, onde o número de operações de comércio exterior é maior, o número de acordo é maior, o número, até mesmo as tensões regionais se focalizam naquela área. Né? Principalmente nós temos o tema da Coreia do Norte, mas também existem outros, né, entre China e Filipinas, China e Japão, etc. Porém, quando a gente tenta interpretar o mundo, né, desde uma visão ocidental, nós sempre tivemos o costume, talvez, de visualizar o mundo desde a projeção das potências ocidentais. Né? Tivemos aí momentos de potências europeias, tivemos o momento da potência americana, etc. Só que agora nós temos aí o avanço da China no cenário internacional. Sem dúvida isso é algo completamente novo. Por que novo? Primeiro nós temos aí uma grande projeção de um país, né, oriental. Né? O orientalismo ele é uma corrente dentro da área de relações internacionais, né, que estuda a evolução até mesmo da histórica e política e geopolítica dos países do Oriente, porém que, infelizmente, desde o nosso ponto de vista ocidental, ele é bastante ignorado, né? Ou é visto como uma corrente alternativa, por assim dizer. Né? Porém, eles têm ganhado uma relevância. E a relevância que a China tem ganhado no mundo é diferente, por exemplo, da que se deu em sua época do mundo bipolar, né? Do socialismo, né? Do comunismo ali da União Soviética, com o bloco ocidental. No caso, a China é um país de economia mixta, né? É um país que existe bastante discussões em relação a como denominar a economia chinesa e a política chinesa, mas o país, olhando por fatos, ele se autodenomina um país comunista, porém tem uma política de pró-mercado aberta ao mercado e aberta à financiarização do mundo, né? Com a grande participação no comércio internacional, grande participação nos fluxos de investimento internacional. Aí é onde começa o grande paradigma, o grande dilema da humanidade. Como interpretar isso? Como interpretar o avanço da China dentro do panorama internacional? E se nós trazermos isso à esfera local, no caso do Brasil, nós temos aí
o peso político dos Estados Unidos, seja pelo seu peso na formação da própria região, na própria defesa da região, na sua grande projeção bélica, etc., né? E nós temos aí o peso econômico da China, que ela exerce não somente no Brasil, mas em todos os países da América Latina. A China é o atual grande parceiro, né, e grande responsável por enormes fluxos de investimentos, né, e comerciais, ela, pelo fato de ser uma economia em expansão, e existe uma grande demanda da mesma. Também na China existe um processo muito interessante que se deu no Brasil durante o curto prazo, porém depois foi interrompido, né, pela crise institucional e política que houve, mas na China existe um crescimento da classe média e também do consumo interno. Logicamente o país tem os seus recursos limitados e deve importar de outros países. Isso logicamente para países como o Brasil, todos os países na verdade da América Latina, que são grandes exportadores de matérias-primas, de produtos, de alimentos, etc., é muito interessante esse aumento da demanda chinesa. Tanto que a demanda da China, ela durante muito tempo foi o lastro econômico do planeta inteiro, né? E a redução da demanda da China, né, afetou todo o sistema financeiro internacional, afetou os preços das commodities, afetou o comércio internacional e a balança comercial de muitos países, etc. Então agora nós temos aí um grande dilema. Como se alinhar? Nos alinhamos aos Estados Unidos por interesses estratégicos e geopolíticos, né, e pela própria conformação, né, do continente americano, nos alinhamos à China pelo seu peso econômico e pelo fato de que, aos poucos, o próprio cenário internacional vai se movimentando à Ásia. Qual é a posição que deve adotar a política externa brasileira? Esse é o grande dilema da gestão do Jair Bolsonaro, né? O grande dilema da gestão do Bolsonaro é justamente saber equilibrar os interesses que o Brasil tem. O Brasil precisa de investimento, o Brasil precisa de vender os seus produtos, né? Também com seus interesses estratégicos, né? E seus interesses políticos. Cabe lembrar também, tirando aí qualquer viés ideológico, né, que os Estados Unidos, em muitos setores, eles acabam competindo, diretamente com o Brasil, né? Os Estados Unidos produzem etanol, né? Os Estados Unidos produzem milho e outros cereais, né? Os Estados Unidos produzem também aço em pequena escala e pouco a pouco se está recuperando, né, a indústria, né? E existe também, aí dentro do cenário interno americano, né, uma política de reindustrializar a economia americana, né, da geração de emprego através da recuperação da indústria americana. Isso, logicamente, afeta os interesses do Brasil, porque o Brasil acaba competindo com os Estados Unidos. Aí nós temos que lembrar da marca país, a importância que tem a marca país. Porque imagina que os Estados Unidos recuperem, né, em seu tempo foi muito importante o polo automotivo de Detroit, né? Ele recupere a indústria automotiva nos Estados Unidos e um carro produzido no Brasil tenha que competir com um carro produzido nos Estados Unidos. Logicamente, a marca americana, em relação a termos tecnológicos, é superior à projeção da marca brasileira. Então, o Brasil aí já perde um fator competitivo, né? E assim com outros produtos, até mesmo com produtos agrícolas, né? Nós temos aí a questão dos agrotóxicos, né? Que elas podem impactar diretamente na projeção da marca Brasil. E, né, frente a isso, nós temos a demanda chinesa ali cada vez, né, maior, mas que também cada vez se diversifica mais. A China, ela começa a ampliar, né, já faz na verdade uma década, seus parceiros econômicos, ela começa a se projetar na África, ela teve uma grande projeção na América Latina, também fizeram um importante acordo com uma linha de trem que une a União Europeia com a China. Como se posicionar em relação a isso? Então, talvez a decisão do governo brasileiro, ela não deve ter um cunho ideológico, ou uma visão ideológica, ou uma visão talvez pessoal da relação Brasil-Estados Unidos, Brasil-China, mas ela deve ser pragmática, deve sentar, analisar a realidade e ver, né? Não necessariamente o Brasil tem que ser exclusivo, não, um sócio exclusivo dos Estados Unidos. Lembre-se da política pendular, né? Que ele oscilava de um lado ao outro, né? Existem diferentes possibilidades, mas qual será a que vai adotar a gestão atual? Então, eu deixo vocês aí com essa dúvida, participem dos fóruns, nós veremos depois aí a própria gestão de Donald Trump, né, sua problemática com a OTAN e também a situação da União Europeia, que sem dúvidas é um parceiro importante para o Brasil e que nós devemos entender o que está acontecendo na União Europeia. Muito obrigado, até mais.